Paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, oh glória, seja Jesus na vida de alguém hoje, 23 de agosto de 2024, amém? Deus é bom, mais pra frente nós vamos voltar ao cenário aqui, tá? Porque eu tô mexendo aqui. Deus é bom, irmão, Deus é maravilhoso, nos dá força, nos dá graça. Vamos encerrar agora o capítulo 21 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. E agora nós vamos encerrar também esse Evangelho poderoso, esse Evangelho universal, onde João escreve para combater as heresias naquele tempo, né? E uma dessas heresias era o gnosticismo, que é a raiz que vai puxar para muitas outras heresias. E João escreve porque o Evangelho estava correndo um grande risco naquele tempo. E João ali vê a necessidade de escrever às igrejas um alerta para comprovar e provar Jesus como Filho de Deus. Louvado seja Deus. Então esse evangelho eu creio que você teve muitas experiências, porque eu tive muitas experiências com o Senhor, né, no entendimento daquilo que o Senhor tem para conosco dentro desse evangelho. Só nesse evangelho João vai escrever 7 milagres que não estão nos evangelhos sinóticos, né? Porque o evangelho de João você pode ver que é diferente dos outros evangelhos. Por isso ele não é comparado como sinótico, porque ele é um evangelho exclusivo, né? Você vê que é o evangelho mais lido, né, entre nós cristãos, servos de Deus. É o evangelho de João, é o mais conhecido. Então, amém? Vamos lá. Vamos continuar aqui dando início aqui a partir do verso 15. Nós falamos aqui sobre Jesus aparece na praia, ensina os discípulos. A gente falamos aqui sobre o que o Senhor Jesus tinha preparado para eles. E agora nós vamos adentrar no verso 15 que diz assim: Pedro é restaurado por Jesus. Nós vamos ver o recomeço de um homem restaurado, o recomeço, uma nova oportunidade. O Senhor dá uma oportunidade, porque o nosso Deus é Deus de oportunidade. Ele é Deus que permite situações acontecer, mas ele nunca deixa de dar a oportunidade para recomeçar. Eu amo esse Deus porque Deus ele sempre permite um recomeço, algo novo. Às vezes a gente olha para alguns cenários e parece que não tem mais jeito, não tem solução. Mas se você levantar um pouquinho mais a sua cabeça, você vai ver Deus está no controle e ele tem resposta, ele tem solução para cada uma dessas dificuldades que aparecem no caminho e na caminhada cristã. Deus ele é fiel o tempo todo. Amém? Aqui nós vamos ver agora a restauração desse homem, porque Jesus chama pelo nome. Quando ele quer transformar a história do homem, ele chama o homem e muda o nome. Você vai ver que Oséias, ele chama Oséias através da vida de Moisés e muda o nome para Josué, porque Oséias quer dizer ele é o Salvador. E Jesus troca o nome dele através da vida de Moisés para chamar de Josué, que quer dizer Deus é o Salvador. Aleluia. Então Deus, quando ele quer mudar a história, ele muda o nome do homem, transforma a vida do homem. Homem, que na Bíblia significa tanto homem quanto mulher. Então quando Deus nos chama, Deus transforma a nossa vida e muda o nosso homem. Como assim muda o nome, missionária? Se era mal pagador, se torna-se um homem honesto. Se era prostituta, se torna uma mulher digna, decente. Aí o Senhor vai mudando, vai transformando. Traz aí à sua mente o que você imagina. Deus, ele pode todas as coisas. Ele pode transformar aquele viciado num pastor, num homem de Deus. Ele transforma aquele que a sociedade olha e não dá nada num homem e nenhuma mulher de Deus. Então, creia nisso, toma posse, tem recomeço de Deus para nossas vidas. Amém? Vamos orar, porque Deus é bom, né? Eu tenho começado os vídeos sem orar, eu já vou, como eu oro antes de começar o vídeo, eu já, às vezes já entro direto e eu preciso lembrar de a gente orar antes, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Senhor, eu quero externar minha gratidão mais uma vez por esse vídeo, mais uma vez nesse Desperta Crente. Eu quero externar minha gratidão ao Senhor. Senhor, eu pretendo e quero ser Jesus na vida de alguém. Também meus irmãos que estão aqui também têm esse desejo de apresentar, ó Pai, o Senhor com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Repreenda toda a retaliação do inferno, todo projeto diabólico contra a vida de cada um dos teus filhos. Ajuda os teus filhos a compreender, a entender a tua vontade, o teu querer. Que nós possamos, ó Pai, aproveitar cada recomeço que o Senhor tem nos dado. A cada dia é um novo dia, é um novo recomeço, é uma oportunidade que o Senhor nos dá. Eu entrego em tuas mãos agora este vídeo, a gravação dele e este momento que nós passaremos aqui, ó Pai, possa ser produtivo para a glória do teu nome. Se você crê, diga amém. Louvado seja Deus. Então o verso 15 está dizendo assim: assim após tomares o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus encorajou: cuida dos meus cordeiros. Jesus pergunta a Pedro, nesse momento, não chamando ele pelo nome que o Senhor tinha trocado de Pedro, mas o Senhor vai chamar ele de Simão.
O Senhor vai chamar ele ainda na característica antiga, na identidade antiga. Vai trazer para ele a identidade, vai trazer para ele a descendência humana dele, que o Senhor vai chamar ele, vai dizer filho de João, vai trazer a humanidade dele, para que ele compreenda que errar vai fazer parte da vida do homem. O homem só não pode permanecer no erro. A diferença entre para quem vive na prática do pecado e para quem desvia, né, e erra o alvo, que é o cristão ele não vive na prática do pecado. Ele pode pecar, mas ele desvia o alvo, ele erra o alvo e ele pode cair no pecado. Mas a diferença entre o cristão e a pessoa mundana é que a pessoa mundana peca por prazer e o cristão somente se errar o alvo, não tem a intenção de viver uma vida pecaminosa. Essa é a diferença. Então o Senhor está trazendo para Pedro aqui, lembrando a ele a humanidade dele, lembrando a ele a descendência dele humana, a descendência caída, a descendência adâmica. É por isso que ele chama Simão. Ele não vai chamar de Pedro, Petros, não vai chamar de pedra, de rocha, fragmento da rocha, não vai chamar. Ele vai chamar de Simão, filho de João. Está dizendo, Pedro, olha aí a sua humanidade, você errou, você me negou, mas agora é o momento da oportunidade. O cenário estava preparado, o Senhor prepara a fogueira, prepara pão, prepara peixe. No mesmo ambiente onde Pedro negou Jesus, Pedro tem agora a oportunidade de aceitar novamente o Senhor. Porque Deus tinha um propósito muito maior para Pedro. Muito maior para Pedro. Irmãos, eu quero que você entenda algo. Muitas vezes a gente falha, muitas vezes a gente erra e a nossa mente nos acusa, nos culpa. Se você fizer algo errado, algo que você sabe que foi responsabilidade sua, Satanás ele tem o propósito de usar aquilo ali para te martirizar. Quantas pessoas estão vivendo ali naquele ciclo, sabe? Não sai daquele ambiente, não sai daquele ciclo, porque da acusação de Satanás, porque de um erro que cometeu lá atrás, porque de um pecado que fez lá atrás, porque de algo, errou o alvo lá atrás, mas ainda assim anos está se passando, dias já passou, meses já passou e a pessoa está ali vivendo, né, como diz aquele ditado, lambendo as suas próprias feridas, vivendo ali no passado, vivendo ali no sofrimento do ontem, e o Senhor está nos chamando para viver um hoje, para entregar na mão dele e compreender o que ele tem. Então Jesus vai se questionar, vamos perguntar para ele, tu me ama mais do que esses outros? Você lembra quando Pedro falou para Jesus que ele seguiria Jesus até a morte? Capítulo 13 do Evangelho de João, verso 36 e diante. O Senhor vai alertar Pedro. Eu vou ler para você lembrar aqui. Nós passamos por esse capítulo 13 também. Foi muito poderoso. E diz assim, Simão Pedro pergunta a Jesus, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou não pode seguir-me agora. Entretanto, me seguirás mais tarde. Jesus está dizendo, eu estou indo para a cruz, mas mais tarde você também vai trilhar o caminho do martírio, do sacrifício. Tu seguirás, Pedro. Tu irás. Há caminhos que você não vai poder desviar dele. Há lugares que você não vai poder deixar de passar. É necessário passar em alguns lugares. Então o Senhor vai dizer para Pedro no verso 37, inquiriu-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pois eu daria a minha vida por ti. Jesus adverte, darás a tua vida por mim? Em verdade, te afirmo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Poder que há nas palavras, às vezes a gente é muito imediatista, às vezes a gente quer mostrar santidade, mostrar religiosidade, mostrar que não nega. A Bíblia é clara. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, se eu não me engano, é o versículo 10, se eu não estiver enganada. Mas depois você pesquisa direitinho, que não está vendo muito na minha mente. Mas diz assim, ou é capítulo 10, versículo 4. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se você está de pé, cuide para que você não caia. Como que você vai cuidar? Buscando, clamando, reconhecendo, renunciando, entregando para Deus. Pedro, ele é uma pessoa imediatista, uma pessoa com sentimentos aforados, por isso que eu falei ontem, todos nós temos um pouquinho de Pedro, todos nós temos um pouquinho de Pedro. Lembre-se, a nossa descendência é caída, é adâmica. Nós nos tornaremos o homem perfeito quando estivermos com o Senhor. Enquanto estivermos aqui, o Senhor está nos aperfeiçoando dia após dia. Dia após dia, o Senhor está nos aperfeiçoando. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 15 em diante. O Senhor está nos aperfeiçoando dias após dias. O homem exterior, lado de fora, está sendo o quê? Degredido pelas aflições, pelas lutas, pelas tormentas da vida, pelos lutos, pelo sofrimento. Mas o homem interior, o homem de dentro, o homem espiritual, ele está sendo renovado dia após dia. Então nós precisamos compreender isso. Pedro aqui ainda não tinha sido transformado. Pedro aqui não tinha recebido um caráter santo. A transformação, irmãos, eu sempre acreditava que quando nós vinhamos para o Evangelho, né, conhecíamos Jesus e Jesus nos aceitava, era assim, totalmente você se tornou um cristão, acabou. Não. Só que você vai ver que é processos. Porque primeiro você vai conhecer a religião.
Primeiro você conhece a religiosidade de algumas denominações. Primeiro você conhece o que pode, o que não pode, algumas éticas, algumas doutrinas de homens. Para depois você ter encontro com o próprio Deus. Mas esse encontro com o próprio Deus, para você conhecer, para você ter suas experiências com Ele, vem no decorrer da caminhada. Dia após dia você vai caminhando e vai tendo encontro. Pedro aqui, ele amava Jesus. Pedro tinha tido experiências com Jesus, mas Pedro ainda não foi transformado. Pedro ainda não tinha sido transformado o caráter. Pedro não tinha um caráter novo. Não era identificado um novo homem Pedro ainda. Por isso que é um homem que vai ser restaurado. Vai haver uma restauração no caráter de Pedro. Uma restauração em Pedro. Pedro era um homem afoito, um homem que resolvia as coisas, resolveu. Quando os soldados chegam para prender Jesus, ele arranca a espada que ele escondia na bainha, andava com Jesus com a espada do lado. Tem crente assim ainda, tá caminhando com Jesus, mas a espada tá na cintura, ainda não tirou a espada da cintura. Pedro arranca a orelha de Malco, porque há crentes ainda que acham que se resolve assim. Irmãos, eu confesso que eu fiquei bem chateada com essa irmã que estava defamando o nome do meu filho. Meu filho já está afastado da presença de Deus, já tem tempo. Meu filho está bem decepcionado mesmo com alguns cristãos que estão lá dentro. Muito decepcionado com as capas que vão para dentro da igreja. E eu fiquei falando com o Senhor. E sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Eu fui orando por essa pessoa, falando, né? Fiquei muito chateada mesmo. Muito chateada. E falei com o Senhor, comecei a orar, falar com Deus, porque nossa vontade como mãe é proteger os nossos filhos. Nossa vontade como mãe é você responder. E se você não tiver vigilância nesse tempo, o velho Pedro vem, né? O velho Pedro aflora. E muitas vezes, por isso que muitas pessoas caem no pecado, mas não é porque estava intencionalmente fazer. Não é intencionalmente fazer, é porque a pessoa não vai dominando, não vai se controlando no período dessa caminhada com o Senhor. E enquanto eu orava o Senhor falou assim: descubra a minha vontade. Nossa, irmão, isso mexeu muito comigo. Descubra a minha vontade. Romanos capítulo 12, versículo 3 ou 4, se eu não me engano, vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é soberana, irmãos. E a vontade de Deus vai machucar, vai doer às vezes. A vontade de Deus vai às vezes arrancar a casca da ferida e mexer naquilo que está debaixo do tapete. Vai mexer naquilo que está lá no passado, lá antigo. Muitas vezes Deus está trabalhando na vida de alguém através dessa dor. Então às vezes a gente precisa entender, dor com Deus é pedagógica. Aleluia. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em mim. Deus está trabalhando no caráter dessa pessoa. Deus está trabalhando no caráter dessa pessoa. Saiba disso. Tudo que Deus permite acontecer, irmãos, tem vontade permissiva, que é aquilo que a gente insistimos, ou aquilo que nós plantamos e colhemos, ou é a vontade de Deus. A vontade de Deus, a vontade de Deus, ela será cumprida independente. E o que nós tivemos que viver para que o Senhor lapida esse vaso, Deus vai lapidar. Aleluia. Então vamos lá. Aquilo mexeu muito comigo, mas eu comecei a orar e falar com o Senhor. Porque às vezes, se a gente for tomar nossas atitudes por razões, pela ética, eu tenho a razão. Mas pelo céu, o Senhor diz: cala e ora e clama por mim, que eu respondo. Então é melhor Deus responder do que a gente responder. Não sei, talvez seja o seu caso. Você tá doido querendo responder a alguém, você tá doido querendo falar. Deixa Deus falar por você, deixa o céu falar por você. Eu tô tomando algumas decisões muito profundas, sabe? Eu tô num período de decisão da minha vida que vai mexer com a raiz, vai mexer com tudo. Então eu tô nesse processo e o diabo sabe que a decisão que eu vou tomar vai impactar muito o futuro, vai impactar muitas vidas. Deus vai trabalhar de uma forma extraordinária. Então o que o diabo quer? Tirar o propósito, atrasar o propósito, impedir a chegada, neutralizar quem Deus levantou. Porque quando Deus chama, Deus garante, independente. Negou 3 vezes, mas Deus está aqui, com o cenário preparado para restaurar esse homem de novo. Então aqui agora o Senhor pergunta pela primeira vez: tu ama mais que estes outros? Porque Pedro falou que iria até a morte, que todos ali poderiam negar, capítulo 13 de João, mas ele não negaria o Senhor. Aqueles que dizem que é mais santo que os outros. Aqueles que dizem: meu Deus, eu sabia que a irmã ia cair. Eu sabia que não era crente. Eu não te disse que não era. Eu não falei. Esses aqui tem as atitudes que Pedro tinha. Pedro falou que todo mundo ali ia negar, mas ele não negaria. Pedro negou. E negou da forma mais terrível. Blasfemou, xingou. Pedro negou. Jesus novamente perguntou para ele, pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele vai responder: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastorei as minhas ovelhas. Primeiro pedido de Jesus: cuida dos meus cordeiros. Segundo pedido: cuida das minhas ovelhas. Mais uma vez o Senhor vai perguntar a Pedro, pela terceira vez, e ele vai responder: sim. Pedro agora, na terceira vez,
vai ficar angustiado, por Jesus haver-lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Tu bem sabes que eu te amo. A resposta de Pedro mudou. Pedro se entristeceu e lembrou que o Senhor falou: tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Quando ele disse que iria até a morte, Pedro disse para o Senhor: eu vou até a morte. Todos aqui podem negar, eu não te nego. Eu arranco a orelha dele. Eu sou aquele que entra na frente, eu sou aquele que responde, eu sou aquele que faz. Mas Pedro vai se entristecer e vai lembrar que não era por mérito dele, o mérito humano, mas seria pela mão poderosa do Senhor. Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Aí Jesus vai comissionar Pedro para a grande obra que Deus tem. Porque o caráter de Pedro foi transformado quando ele reconheceu que quem sabe de todas as coisas é o Senhor. O teu amanhã está na mão do Senhor. A presciência de Deus. Deus conhece o amanhã, Deus conhece hoje, Deus conhece o agora. Deus é presciente de tudo. Deus não é pego de surpresa como você é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa como eu sou pega de surpresa. Ele é presciente de tudo. Ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele tem todo o domínio. Ele é Deus que conhece todas as coisas. Aqui o Senhor vai dar agora a autorização para Pedro. E aí o Senhor vai falar: apacenta minhas ovelhas. E o verso 18 diz: em verdade, eu te afirmo, quando eras mais jovens, tu te vestia a ti mesmo, ias para onde desejavas, mas quando chegares à velhice, estenderás a mão e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Verso 19, isso falou Jesus, significando o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: segue-me, oh glória, segue-me Pedro, segue-me Pedro. Eu fui até a cruz, eu cumpri o propósito. Agora vem Pedro, você vai cumprir o seu propósito. Você vai cumprir o seu propósito que eu preparei, que eu determinei. Agora era a hora de Pedro deixar. Agora era a hora de Pedro deixar o céu dominar. Esse verso está dizendo: quem vai dominar agora, quem vai te controlar sou eu. Quem vai te dominar e controlar tudo agora sou eu. Quando tu eras novo, tu fazia o que queria. Tu mesmo se vestia, se mandava. Mas agora, Pedro, chegou a maturidade, chegou a velhice, chegou a idade adulta. Porque Pedro vai estar ali aproximadamente já numa certa idade, quando ele é morto por um martírio, crucificado. Ele vai se sentir tão indigno de ser crucificado como Jesus foi, que ele vai pedir para crucificá-lo ele de cabeça para baixo. E realmente Pedro estava na cruz pelado e alguma pessoa foi botar uma roupa nele. Então ele estava numa certa idade com as mãos amarradas e alguém o vestiu para se cumprir a profecia que saiu da boca de Jesus. Renunciar o eu, irmãos, para seguir Jesus. Renunciar aos desejos, renunciar às vontades, renunciar à prostituição, renunciar aos desejos carnais, às vontades, às bebidas. A maior dificuldade que o ímpio tem de vir para Jesus é abandonar os desejos. Não é abandonar a vida, é abandonar os desejos. Os desejos, ele sempre fica fluindo. Eu falo porque quando eu conheci Jesus me libertou, eu caí de joelho ali naquele momento, e Jesus me libertou naquele momento. Eu não tive recaída na bebida, eu não tive recaída no cigarro, eu não tive recaída nas baladas, nada disso, eu não tive. Verdadeiramente eu tive um encontro ali com o Senhor, e dali fui sendo lapidada por Ele. Mas há pessoas que vêm para Jesus, mas sempre tá recaindo, sempre tá voltando na droga, sempre tá voltando na bebida, sempre tá voltando ali no passado, ou na vida de prostituição, sempre. Por quê? Essa pessoa tem uma dificuldade de renunciar à sua vontade, renunciar ao seu eu. Eu tenho muita dificuldade ainda para renunciar a muitas coisas, mas o Senhor está trabalhando em mim. Mas há coisas que para mim vai ser mais fácil e coisas que para você vai ser mais difícil, porque nós não somos iguais. Olha o que acontece. Pedro, no verso 20, ele vai voltar e vai ver João. Pedro está aqui caminhando com Jesus à beira da praia, Jesus conversando com ele, dando esses ensinamentos a ele, dizendo para ele como será o futuro dele. E João está caminhando atrás, porque João não deixou Jesus. Na cruz, João estava, no caminho do Gálgota João estava, ali na cruz, na via dolorosa João estava. João não abandonou Jesus. E quando Pedro vai voltar, Pedro vai ver João ali. Este era o que estiver ao lado de Jesus durante a ceia e pergunta ao Senhor: quem irá te trair? Esse é João, aquele que inclina a cabeça no peito de Jesus, pergunta: Senhor, quem irá te trair? Porque Pedro não teve coragem de perguntar na ceia quem seria o traidor, mas passa essa incumbência para João perguntar. E João pergunta quem seria o traidor ali na ceia, e o Senhor aponta Judas, porque vivemos um evangelho que as pessoas falam que Deus não envergonha ninguém. Deus não envergonha o quê?
Deus envergonha sim aquele que põe a mão comigo no prato e aquele que desce um bocado de pão. Ele irá me trair. Toma, Judas, vai agora, te apressa a fazer o que tu queria fazer. Deus envergonha sim. Deus fala, Deus revela pecado, Deus conta situações ocultas. Deus fala sim. As pessoas hoje vivem um evangelho raso, um evangelho de engano, de mentira. Fica distorcendo a palavra para viver os seus pecados ocultos, seus desejos carnais, para que não venha a ser revelado. Muitos querem pastorear na prostituição. Muitos querem estar dentro da casa de Deus de qualquer maneira. Pessoas que hoje fazem da obra do Senhor empresa, faz da obra do Senhor trabalhos para tirar vantagem de dinheiro. Essas pessoas que estão dentro da casa de Deus, só prostituindo, enganando, roubando, gananciosos, e as ovelhas estão aí penando, sofrendo, porque o propósito deles não é o propósito do céu. O propósito do céu é diferente. Deus queria transformar o caráter de Pedro. Pedro iria ter um ministério poderoso. Pedro iria fazer coisas tremendas. A sombra de Pedro iria curar. Poderosamente Pedro faria muitas coisas. E o Senhor trabalharia no caráter de Pedro. Irmãos, isso é algo muito sério. Quando Deus quer nos trabalhar por dentro, quando Deus quer fazer algo através da nossa vida, primeiro Ele começa em nós, Ele trabalha em nós, para depois fazer através de nós. Deus não vai me pegar do jeito que eu estou para fazer tudo aquilo que Ele tem preparado para mim. Ele vai me moldar, Ele vai trabalhar e muitas vezes vai machucar a forma que Ele trabalha, que Ele limpa, que Ele poda. Aí o verso 21, o Senhor diz assim: assim que Pedro viu, perguntou-lhe: Senhor, mas quanto a este, João, que estava caminhando perto, Jesus vai responder para Pedro: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, porquanto a ti, segue-me. Cuida da sua vida, Pedro. Deixa a vida de João que eu cuido. Cuida da sua vida, Pedro. Não queira saber a vida do outro. Cuida do seu propósito, Pedro. Não queira ficar futucando a vida do seu irmão. Vai cuidar do propósito que eu te dei. Vai cuidar da missão que eu te dei. Vai ser submisso àquilo que eu coloquei nas suas mãos. É muito crente, fofoqueiro, que fica tomando conta da vida dos outros. A casa tá lá uma bagunça. A casa tá de cabeça para baixo. O casamento tá de cabeça para baixo. A família tá ali fofocando, tomando conta da vida dos outros, caluniando, inventando mentiras com o nome de pessoas, igual fizeram com meu filho. E aí tá indo. Porque pessoas que não têm propósito vivem contendendo. Pessoas que não têm direção vivem tentando arrancar quem tem a direção. Pessoas que não entendem o propósito, quer saber da vida alheia. Pedro aqui vai se preocupar com a vida de João. Pedro aqui vai se preocupar com o que aconteceria com João, sendo que o momento ali, o ambiente estava voltado para Pedro. Pedro, o alvo aqui é você. Pedro, o propósito aqui é com você. Pedro, não se importa, não te importa o que vai acontecer com João. Viva aquilo que eu preparei, irmão. Em nome de Jesus, larga a vida dos outros. Vai cuidar da sua vida. Para de querer ficar se metendo na vida das pessoas. Para de querer ficar indo para casa de irmão para saber fofoca de igreja, vida de liderança. É problema de quem não quiser, não tem problema. Vida com Deus. Tenha você uma vida com Deus. Para de ficar querendo saber daquilo que você não vai poder se responsabilizar. Tudo aquilo que você procura saber, você tem que se responsabilizar. Se você não se responsabilizar aqui na terra, vai se responsabilizar diante de Deus, diante do trono de Deus. Então, cuidado. Há algumas pessoas achando que as portas do céu vão abrir e a igreja vai entrar. Não, terá um julgamento das obras. Terá um julgamento das ações, atitudes para receber o galardão. Cuidado. Para a sua vida cristã não ser queimada como palha, para a obra que você está fazendo, não ser queimado como palha. Cuidado. Analise a sua vida com Deus. Por esse motivo, tornou-se conhecido, olha o boato que vai ficar tornando conhecido, hein? Tornou-se conhecido o rumor de que aquele discípulo não passaria pela morte. Olha só, Jesus falou, se eu quiser que ele fique vivo. Ele não falou que João ia ficar vivo. Jesus falou, se quiser. Ali já começou a fofoca, o burburinho, o disse-me disse, o aumento, a fofoca. Porque é assim, a pessoa fala uma coisa e o outro vai aumentando, e o burburinho vai indo. E é assim que as contendas começam. Nunca chega até a última pessoa da forma que foi ouvido. Por isso que você não pode ficar passando adiante as coisas que você ouve. Eu tenho convicção que essa irmã ouviu de alguém essa fofoca e foi passar adiante e passou da forma assim. Então nós precisamos entender, irmãos, o murmurinho disse-me disse algo muito sério. O Senhor disse que João ficaria vivo até o momento certo. O Senhor não disse que ele ia ficar vivo até a volta de Jesus. Então isso é algo muito sério. Vamos lá? Este é o discípulo que testemunhaste a respeito desses acontecimentos. Aqui João está identificando que é ele, a respeito desses acontecimentos. E que escreveu acontecimentos. E que os escreveu. E sabemos que o seu testemunho é conforme a
verdade. Jesus, aqui ele vai novamente, na capítulo 20, verso 30 e 31, ele fala que os livros não daria para colocar todos os milagres que Jesus fez. Aqui ele acrescenta no verso 25 aqui do capítulo 21, dizendo: Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Então aquele, né, deu aqui um pouco de exagero, porque Jesus fez muitos milagres, mas ele já expande logo porque ele quer mostrar que Deus é Deus. Aleluia, que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance, que a misericórdia do Senhor, a intenção desse evangelista é levar os seus leitores para muito além das letras e dos registros históricos, a fim de que reconhecesse Jesus, o Verbo, a Palavra, o Deus vivo, Deus feito pessoa humana para salvar eternamente de todo aquele que nele crê do inferno. Esse é o propósito de João. Mostrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a salvação para a minha vida, para a tua vida, para a tua casa e para os teus. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Segunda-feira nós voltamos no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Louvado seja Deus. Nós vamos conhecer um pouquinho mais da vida de Jesus. Amém? Senhor, eu quero externar minha gratidão ao Senhor. Ser grata ao Senhor por esse Evangelho poderoso. Muito obrigado porque o Senhor é fiel, tem cuidado, zelado da tua igreja, do teu povo. O Senhor tem nos fortalecido. Senhor, tu és maravilhoso, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Seja Jesus na vida de alguém. Inscreva no canal, dá o like, compartilhe. Tamo juntos.